tudo bem com vocês? Voltamos hoje para mais uma aula de sequências. Hoje nós vamos falar sobre termos de uma sequência e vamos também fazer uma atividade onde nós faremos juntos. Prestem muita atenção. Eu vou resolvendo aqui e você vai pausando o vídeo aí para achar as respostas. E logo na sequência, quando você reiniciar, você vai ver a resposta. É um exercício que vem já junto com uma correção. Então, por favor, não dê o play e deixe seguir direto não. Vá fazendo as pausas, que é a melhor coisa que se tem, aprender da forma correta. Beleza. O que é uma sequência? Sequência é uma lista de elementos enumerados segundo uma ordem, e cada elemento dessa sequência é chamado de termo. E nesse primeiro momento eu quero que vocês prestem bem atenção. Nós vamos usar uma nomenclatura matemática. Todo mundo sabe que, por exemplo, se eu escrever isso aqui, x elevado a y, a gente sabe que isso aqui é uma potência. Esse cara aqui é chamado de expoente. Só que se vocês virem isso daqui embaixo, é um chamado índice de ordem. Índice de ordem. E a gente usa muito na matemática quando a gente vai falar de sequências. Por exemplo, vou escrever aqui a sequência Fibonacci mais uma vez. 1, 2, 3, 5 e assim sucessivamente. Eu poderia chamar de F por conta do nome da sequência, mas a letra poderia ser qualquer um. Por exemplo, F1 quer dizer primeiro termo. F2, observe que esses numerozinhos, eles estão escritos menores embaixo, assim, ó. É como se fosse o contrário de um expoente, ele está escrito um pouquinho embaixo. Então esse aqui é o segundo termo, ok? Então se eu escrevesse assim para vocês, ó, F5 é o que? É o quinto termo de uma sequência. Se eu escrever Fn é algum termo, porque aí depende de quem é n. Se n é 1 é o primeiro, se n é 2 é o segundo, se n é 3 é o terceiro e assim sucessivamente. Vamos nos acostumar a estas nomenclaturas. E se eu escrever assim, Fn mais 1. O que quer dizer isso? É um termo sucessor. Termo sucessor. Se eu escrevesse Fn mais 2, é o termo sucessor desse sucessor. Assim como eu poderia ter Fn menos 1. Vai ser o que? O termo antecessor. Termo antecessor. Então, se eu pedisse para vocês alguma coisa dessa sequência Fibonacci, prestem atenção. Se dentro desta sequência Fibonacci aqui, eu pedisse para vocês quem é o F3 na sequência Fibonacci, 1, 2, 3, o terceiro termo é 2. Se eu pedisse para você quem é o F4, quem é o quarto termo da sequência Fibonacci, 1, 2, 3, 4, o quarto termo é 3. Quem é o F5? O F5, 1, 2, 3, 4, 5 é o quinto termo, é o próprio 5. E se eu perguntasse para vocês quem é o F10? Aí a gente teria que escrever recorrendo a termos anteriores. Vamos lá, se aqui é o quinto termo. O sexto termo é 8, o sétimo termo é 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo termo, nono termo, décimo termo vai ser o que? 55. Então, o décimo termo é 55. É tanto que vocês vão ver que a lei que representa, é chamada lei de recorrência de uma sequência Fibonacci, diz que Fn, ó, qualquer termo é dado por Fn menos 1 somado com Fn menos 2. Não entendeu? Vamos lá. Se você quiser achar o quinto termo, troque esse n aqui por 5. Eu vou escrever de azul aqui embaixo. Troque esse n aqui por 5.
Então quem vai ser n-1? 4. n-2, 5 menos 2, 3. Ou seja, o F5 é dado pelo F4 somado com o F3. E a gente sabe que isso é verdade. O quinto termo, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto termo é dado pela soma do antecessor, Fn-1, e o antecessor do antecessor, que é Fn-2. Então eu quero ver todo mundo ligado nestas nomenclaturas aqui, ó. A gente chama de notação. Observe, notação. Não é anotação, não é de anotar. Notação é a forma de se expressar matematicamente. É a expressão matemática, é chamada de notação. Então a gente denota, ou seja, escreve a lei de recorrência de Fibonacci dessa forma. E F é porque é de Fibonacci, mas eu poderia chamar de A, chamar de B. AN é igual a n-1 mais a n-2. E assim vai. Eu poderia dizer, por exemplo, que um antecessor poderia ser, vamos pegar outro para não ficar parecendo a de Fibonacci, AN, ou seja, qualquer termo, observe aqui em cima, tá, gente? AN é igual a um antecessor somado com 3. Por exemplo, eu sempre ia somar a 3. Então pode ser AN, pode ser BN, TN. Vocês vão ver que nos exercícios a gente vai falar muito de TN. O que é isso? Um termo qualquer. Observe algum termo. Pode ser FN, AN, TN. E se eu chamo de TN mais 1, é o que? É o sucessor daquele termo que eu tinha pedido. Se eu falar TN menos 2, é o antecessor do antecessor. Mas se eu quiser só o antecessor, TN menos 1. Isso, muito bem. TN-1, ok? Então, essas são as notações dos termos de uma sequência. Vamos ficar bem espertos quanto a isso. TN é qualquer termo, algum termo. TN mais 1 é o termo sucessor. TN-1 é o termo antecessor. E se eu dissesse T8 é o oitavo termo daquela sequência. Beleza? Então se vai ser T, se vai ser F de Fibonacci, se vai ser A, se vai ser B de Benício, se vai ser U de unidade, pode ser o N, pode ser o 1, o 2. Esses índices, subíndices aqui embaixo, nesse assunto de sequências, eles representam as posições, termos de uma sequência, que é nossa aula de hoje. Então, nesse próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios e a gente vai resolver fazendo as nossas pausas, como eu disse no início desse vídeo. Mas eu quero muita atenção, eu quero que todo mundo anote estas informações que estão na tela aí. Beleza, pessoal? A gente volta já já.